Bandidos encapuzados tentaram explodir o caixa eletrônico do prédio da administração de Samambaia. O crime foi durante a madrugada. 6 assaltantes fortemente armados renderam e amarraram 2 vigilantes e explodiram o terminal bancário. A quadrilha não conseguiu ter acesso ao dinheiro e fugiu levando 2 armas, 2 coletes e os celulares dos seguranças. Ao chegar ao local, a polícia ainda achou uma bomba intacta. O Brasil registra todos os anos mais de 10 mil suicídios. Por mais que pareça uma atitude individual, o problema é de toda a sociedade e virou até questão de saúde pública. Por isso, foi criada a campanha Setembro Amarelo, que busca passar a mensagem de que o suicídio pode sim ser prevenido. Ao meu lado, o psiquiatra Antônio Geraldo, que vai conversar com a gente sobre o assunto aqui no estúdio do Band Cidade. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, viu? Boa noite, é um prazer poder estar aqui com vocês. Pois é, então, o suicídio é realmente uma questão muito complicada. É uma questão de saúde pública, é isso mesmo? Com certeza. Hoje nós temos o suicídio com mais mortes por ano do que a AIDS. Imagine você que a AIDS nós temos certeza absoluta de que o número de pessoas que suicidam. No entanto, certeza absoluta. No entanto, as pessoas que suicidam, nós não temos essa certeza, porque muitos casos entram como acidentes, como intoxicações, por exemplo, por medicamentos e outras drogas em geral, e o suicídio não. O suicídio, ele mata sem perceber o que está acontecendo ao redor pelas pessoas, não dá, às vezes dá sinal claro disso, mas as pessoas não levam isso em conta. É importante fazer esse alerta porque nesse momento alguma pessoa pode estar assistindo, está pensando em cometer um suicídio, ou a família pode estar vendo e pode ajudar de alguma maneira, né? Quais são os sinais? Que tipo de sinal que essa pessoa transmite antes de praticar o suicídio? As pessoas sempre dizem alguma coisa. Algumas falas, por exemplo, elas são extremamente importantes. Por exemplo, as pessoas falam assim, eu queria dormir para sempre. Eu não vejo mais graça, não vejo mais sentido em minha vida. Eu não vejo mais sentido em viver. Não tem mais sentido, a qualquer momento eu vou dar cabo da minha vida. São palavras que as pessoas, frases que as pessoas dizem e que muitos falam assim, quem fala não comete. Isso é um mito. Quem fala, comete. Os suicidas sempre emitem sinais anteriores. Sempre procuraram médicos nos 6 meses anteriores, falaram sobre esse assunto. Eles estão sempre dando sinais claros. Nós é que às vezes não percebemos. Doutor, e o suicídio ele pode estar relacionado a doenças mentais? 96,8% das pessoas que suicidaram tinham doenças mentais. As outras 3,2% assim, não conseguiu provar que era doença mental. Nós então acreditamos que praticamente 100% daqueles que tentam suicídio ou que suicidaram têm algum tipo de doença mental. E, portanto, seria passível de ser tratado e não chegar a esse absurdo que é o suicídio. Quais são as principais doenças, então? Depressão, aí não? Os transtornos do humor, que inclui transtorno de humor bipolar e depressão, esses atingem cerca de 36% das pessoas que suicidaram. 22% a 23% são dependentes químicos e dependentes do álcool. Para só depois vir esquizofrenia, transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade. Mas então o que mais mata são os transtornos do humor, a depressão e dependência química. Para a gente encerrar, então, serve o alerta aí, as pessoas têm que procurar ajuda, não é isso? Claro, não tem que ter dúvida, não pode ter preconceito quanto a fazer o tratamento psiquiátrico, quanto a buscar ajuda e chegar àquele ponto que é o ideal. Tratar-se. Nós temos inúmeros casos de tratamentos bem realizados e as pessoas nunca mais pensaram em suicídio. Portanto, pensou em suicídio, avisa, procura ajuda, vamos deixar esse pensamento para lá. Não se cale frente a essas situações. Vamos abrir o bico, vamos falar a verdade, vamos tratar sobre o assunto sem medo. Tem sempre uma luz no fim do túnel, né? Claro, e eu agradeço muito a vocês a oportunidade de poder trazer a nossa campanha aqui, que é a do Laço Amarelo, que é do Setembro Amarelo, para que a gente possa salvar vidas. Tá bom, doutor. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Esclerose lateral amiotrífica, mais conhecida como ELA. A doença atinge cerca de 14 mil brasileiros. O quadro geralmente é irreversível, marcado pela degeneração dos neurônios. Como se não bastasse a luta pela vida, pessoas que têm a doença vêm encontrando dificuldades na hora de se aposentar. Stanley sentiu os primeiros sintomas da esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA, há 5 anos.
Desde então, ele vem perdendo gradativamente os movimentos das pernas e dos braços, até a parte respiratória foi afetada. Apareceu uma dormência, começou com uma dormência no meu pé, no dedo esquerdo, e aí com o tempo foi evoluindo. Não dei muita importância naquele momento, mas com o tempo eu percebi que foi evoluindo. De acordo com o Ministério da Saúde, como o Stanley, existem aproximadamente 14 mil pessoas diagnosticadas com ela no Brasil. Mas, por causa da dificuldade de detectar a doença, a estimativa é que esse número seja ainda maior. Devido ao desconhecimento da doença, a complexidade que é o meu diagnóstico, para você ter uma ideia, só foi dado 3 anos depois. A ela é uma degeneração dos neurônios que provoca fraqueza e endurecimento dos músculos. A doença é considerada irreversível e incapacitante, causando extremo sofrimento ao paciente. Ela incapacita em graus variáveis, porque é muito diferente de um paciente para outro. Tem pessoas que têm dificuldade para andar, outros têm dificuldade de mover os braços, cursam com atrofia, e existem alguns casos em que a doença o início da doença se dá pela fala e pela capacidade de engolir. E o pior é que muitas vezes o sofrimento desses pacientes é prolongado ainda mais por alguns fatores, como a dificuldade para conseguir aposentadoria por invalidez e garantir todas as isenções fiscais previstas em lei. É de suma importância que o INSS não seja obstáculo para essa conquista do paciente. É questão de dignidade. A neurologista explica que é fundamental para o portador da ELA conseguir esses direitos para o tratamento da doença. É extremamente importante que os órgãos governamentais reconheçam os direitos desses pacientes e permitam que eles se afastem do trabalho, que eles realizem o tratamento e, inclusive, garantam a isenção de imposto de renda. Só corrigindo uma falha minha aí, o nome dessa doença tão cruel é esclerose lateral amiotrófica. Não saia daí, o Band Cidade volta já já.